O Caio hoje, ler o Caio, pensar no Caio, ele serve muito como intermediário entre o nosso mundo e um pouco esse mundo perdido, né? Que se preservou na literatura dele. Esses valores perdidos, da paixão, da intensidade, da entrega absoluta às coisas, né? Valores que se perderam. Ele hoje se torna um intermediário. Mas o substrato do Caio, que é a literatura no mais alto nível, está ali, salta aos olhos. Eu acho o Caio um dos grandes escritores da literatura brasileira do século XX. A gente percebe que novos estudiosos estão em busca da obra do Caio, ou mesmo fazendo releituras através do cinema, do teatro. Por quê? Porque o texto dele é um texto universal, sobretudo pela qualidade estética que ele tem. Eu acho que tem uma coisa nos textos dele que é uma coisa assim, é muito urbano as coisas que ele escreve. Então é muito fácil a gente se identificar porque ele tem uma linguagem muito coloquial, eu acho, e é muito próximo das pessoas. E as questões que ele levantava lá na década de 70 e na década de 80 continuam atuais. Mas o que eu percebo na obra de Caio, e que é comum a jovens, é o desejo de transgredir. É o desejo de falar algo novo, é o desejo de se colocar. E isso pode passar milhões de anos. Jovem tem isso dentro de si. Caio Fernando Abreu, ou Caio F., como gostava de assinar suas cartas pessoais, em referência ao romance Christiane F., nasceu em Santiago, no Rio Grande do Sul, em 1948. Pertenceu a uma geração que presenciou acontecimentos históricos. Ditadura militar, censura, conflitos entre militantes de esquerda e governo, luta pela liberdade de expressão, movimento hippie, amor livre, liberdade sexual, abertura política, AIDS, questões que marcaram as décadas de 70, 80 e 90 e que foram traduzidas nas páginas dos contos, crônicas, romances, novelas, peças de teatro e até poemas que Caio Fernando Abreu escreveu. Além de escritor, foi jornalista. Morreu em 1996 em Porto Alegre. Inquieto e corajoso, transitava entre os gêneros literários, assim como transitava entre as cidades por onde viveu, sofreu e amou. Eu comecei a escrever historinhas e não parei mais. As coisas foram indo muito devagar, né? Eu nasci no interior, nasci em Santiago. Aí a minha avó era professora de português no colégio estadual de lá. E me estimulava muito e tal. Minha mãe era professora de história, tinha muito livro em casa. Mas eu comecei a escrever de uma forma um pouco inconsciente. Eu não sabia bem o que eu estava fazendo. Acho que não me passava direito pela cabeça que os livros fossem escritos por uma pessoa que era um escritor, né? Desde pequeno, o Caio já escrevia, né, historinhas. Aos 6, 7 anos, ele escreveu Lili Terremoto, que era uma historinha de uma menininha que queria fugir de casa. O Caio jogava bola, como todo menino, mas ele era uma pessoa mais cerebral. Ele era mais voltado para as letras e para a introspecção do que para jogar bola. E ele gostava de teatro, eles faziam teatrinhos, enfim. Quando ele já era um pouco mais velho, ele escreveu com 11, 12 anos. Escreveu A Maldição de Sainte-Marie, que era uma história um pouco melodramática, né, sobre dois jovens que querem ficar juntos, mas a família dele não quer, ele é um mocinho, e é uma coisa super dramática, assim. Mas que ganhou o concurso de redação e as menininhas faziam fila para ler esse conto. Ele veio para o IPA, que era uma escola interna, um internato aqui em Porto Alegre, para acabar o colégio, fazer a faculdade.
Eu acho que ele ficou uns 2 anos no IPA, depois ele foi morar numa pensão, que aí o outro irmão já veio também, aí os dois moravam numa pensão no centro. Com 16 anos, o Caio publicou o seu primeiro conto numa revista de grande circulação. Foi o conto Príncipe Sapo, que saiu na revista Cláudia. O conto foi resultado de uma amizade que ele tinha feito com a Carmen da Silva, que trabalhava na revista. Eles trocavam correspondências e ele enviou o conto para ela e ela fez surpresa, não falou que sairia publicado. Quando saiu, claro, foi aquela festa. As vezes que tentei morrer, foi por não suportar a maravilha de estar vivo e de ter escolhido ser eu mesmo e fazer aquilo que gosto, mesmo que muitos não compreendam ou não aceitem. Durante os anos 70, ele começa a publicação das suas obras, né? Então ele tem Limite Branco, e que está ainda dentro de um fluxo de começo da carreira como escritor. O primeiro livro do Caio, que ele escreveu, que é O Limite Branco, é extremamente autoficcional. Autoficcional em que sentido? No sentido de que ali tem realidades vividas por ele, como pessoa, como Caio Fernando Abreu. Mas tem também uma recriação daqueles fatos que ultrapassa aquela visão chapada de uma realidade autobiográfica. Eu nasci em tal lugar, vivi, conheci e tal. Não, ele recria aquilo, e ele recria por meio da literatura. Eu gostaria de ir embora para uma cidade qualquer, bem longe daqui, onde ninguém me conhecesse, onde não me tratassem com consideração apenas por eu ser o filho de fulano ou o neto de Beltrano, onde eu pudesse experimentar por mim mesmo as minhas asas, para descobrir, enfim, se elas são realmente fortes, como imagino. Então, quando eu tinha 18, 19 anos, eu fui para São Paulo para a formação da primeira equipe da revista Veja. A Veja selecionou pessoas no Brasil inteiro para virem fazer o primeiro número, nem chamava Veja ainda a revista, né? Era um projeto da editora Abril, que na ocasião publicava a Realidade, que era uma revista muito bem sucedida, uma revista que fez história e tal. Ele foi selecionado porque o texto dele sempre foi magnífico. Estou passando uma temporada genial numa praia no litoral norte de São Paulo, quase na fronteira com o Rio, na casa daqueles meus amigos, Hilda e Dante. O chato é que fui despedido da Abril. Acontece que a Veja está dando prejuízos enormes desde que foi lançada. Vende pouquíssimo e os anunciantes não se interessam em comprar o espaço. Ele tinha feito amizade com a Hilda Hilst, que morava num sítio próximo de Campinas, que é a Casa do Sol. Ela recebia sempre muitas pessoas lá, muitos amigos, escritores, pintores, artistas e os 70 cachorros que ela tinha. Mas para todos, sempre essa passagem pela casa da Hilda foi uma coisa decisiva. Era uma espécie de, ela mesma via como uma espécie de grande iniciação, né? E a Hilda era muito mística. Eu tenho a impressão que a Hilda reforçou muito no Caio esse lado místico. A Hilda tinha uma figueira mágica que ela abraçava, fazia orações, beijava, não sei o quê, falava com os mortos através do rádio, dialogava com espíritos. Era enfim, estava sintonizada com outras esferas que normalmente a gente não está, né? E o Caio era muito sensível a isso, já tinha interesse por isso, né? E aí tem essa lenda de que a voz do Caio mudou porque tinha uma figueira mágica no sítio da Hilda. E ele teria feito um pedido para essa figueira e esse pedido, enfim, se concretizou. Dizem que um dos pedidos era a voz, outro pedido era ele ir viajar para a Europa, que era um sonho que ele tinha, e o outro pedido era que um texto dele fosse publicado. E as 3 coisas aconteceram. Outras pessoas dizem que não, que imaginem, que isso foi uma coisa hormonal e que os hormônios demoraram para bater e que na hora que bateu a voz dele engrossou e pronto. A Hilda foi mentora dele em vários aspectos. Na questão da literatura, quando ele estava lá, ele revisou vários contos dele, escreveu novos, mostrava para ela, né? Ela influenciou muito a linguagem dele nesse período. E esses contos resultaram no livro Inventário do Irremediável.
Realmente vou sair do limbo dos inéditos muito em breve. Meu livro, O Inventário, o Irremediável, já está na gráfica, para sair em fim de maio ou começo de junho. Pega-se assim, alguns dos primeiros livros, ou contos isolados, e você lê e diz, mas aquele é muito ingênuo, ou aquele imita a Clarice, ele tem muito um peso da Clarice. Isso tudo é verdade. Ele era fascinado pela Clarice e a Clarice era fascinada por ele, né? Tem aquela célebre história do primeiro encontro dos dois, né? Em Porto Alegre, o Caio na fila de autógrafos, de uma noite de autógrafos da Clarice, quase um desconhecido, e para na frente da Clarice, e a Clarice olha para ele e diz, você é Dom Quixote, e fica aqui em pé do meu lado, senta aqui do meu lado, sei lá. E ele passa a noite de autógrafos do lado da Clarice, e ela fascinada pela figura dele. Então ele chegou num determinado momento em que ele não queria mais nem ler a Clarice para que ela não contaminasse tanto. E é incrível que há de fato, embora muita semelhança, mas há um desmembramento muito grande, assim. Então, de modo algum, eu sempre rebato isso. O Caio não copia e o Caio não reproduz Clarice. São almas gêmeas. I went looking for someone I left behind. Hey, but no one, just a stranger did I find. I never noticed. Então, ficou um pouquinho de tempo em Porto Alegre, lançou o livro, trabalhou no Zero Hora, fez meia dúzia de coisas, continuou escrevendo seus contos e foi morar em Londres, que foi um período também muito marcante na vida dele, né? Nos anos 70, com o clima político brasileiro, época de ditadura, né? A situação não estava boa. Muita gente estava indo para a Europa, estava indo viajar para escapar desse clima de opressão que estava aqui, né? E o Caio foi. O Caio foi com alguns amigos viajar. O Caio, com mais ou menos a mesma idade que eu fui, ele foi antes um pouco do que eu, ele morou em squats, ele morou em casas abandonadas, ele fez viagens de ácido, ele viveu a barra pesada no sentido do meu ponto de vista de menina, né? Eu era uma garota toda comportadinha e ele mandou ver, ele era hippie, ele era louco, ele desbundou, a gente chamava, naquela época a gente dizia que a pessoa tinha desbundado, né? Então ele meio que desbundou em Londres. Era uma coisa muito efervescente. A swing em London, né? A London dos anos 70. E o Caio fez questão de viver isso, ele passou 1 ano e pouco em Londres. E isso marcou a vida do Caio para sempre. A gente morava em umas casas que eram casas que estavam fechadas para demolição. Então, estrangeiros, estudantes invadiam essas casas, squatter house, e ficavam morando de graça, sem pagar aluguel. Toda essa questão me parece que está muito presente na obra do Caio, dos anos 70, que é a própria emergência do movimento contracultural, né? Dessa ideia de que talvez a gente pudesse viver dentro de um contexto muito mais acolhedor, muito mais solidário, e que a gente pudesse se permitir também ir contra aquilo que tinha sido dado pelas gerações anteriores, né? Digamos assim, criar a nossa própria ideologia, que é o que depois o Cazuza vai dizer, que é uma das grandes paixões do Caio Fernando Abreu, né? Ideologia, eu quero uma para viver. Ideologia, eu quero uma pra viver. Aprontei um novo livro de contos chamado O Ovo Apunhalado, que está participando de um concurso literário em Brasília. Mesmo que o prêmio não saia, já arranjei um editor por aqui e é provável que até o fim deste ano você me receba em livro pela 3ª vez. E aí eu queria ler alguma coisa, né? Aí eu olhei assim, ovo apunhalado, tá? Engraçado, será isso? Né? E fui abrir no ônibus esse livro para ler. Primeiro, confusão. Que isso? Meu Deus, que isso? Me marcou profundamente. Nunca ninguém tinha
me falado qualquer coisa parecida. Nunca ninguém tinha me contado, me emocionado, me arrebatado, me catapultado para um outro lugar como aquilo ali tinha, sabe? Realmente aquilo ali me tirou de onde eu estava e me arrancou daquele lugar, me levou para um outro lugar. O Ovo Apunhalado é aquela juventude que foi amordaçada, que foi mutilada pela ditadura. E o Caio, ele consegue, de certa maneira, retratar esse aspecto, né? A gente nota também que o Caio tinha um interesse muito grande em denunciar um processo que a ditadura promoveu, que foi assim, criar uma sociedade altamente conservadora e que fosse dentro de uma repressão política, né? E dentro dessa perspectiva, tu vai criando uma sociedade voltada para o consumo. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real, and nothing to get hung about. Strawberry Fields forever. Eu acho que eu escrevo para... Isso pode parecer horrível, assim, de dizer, mas é muito honesto. Eu escrevo para mim mesmo, ou para alguma coisa de mim que eu não conheço bem, e que sabe quando o texto é de verdade, quando o texto é vigoroso, quando o texto é bom. E aí eu acho que quando bate nesse mais fundo de mim, que está em contato com o mais fundo de todo mundo também, acho que há um coletivo aí, acho que fatalmente bate no outro também. O Caio estava preocupado com personagens do submundo, da vida marginal, da juventude, temas com a paixão, os grandes, não só a paixão, mas as grandes paixões do homem, que não eram muito trabalhados na literatura da época. Então ele foi um cara que teve essa coragem de colocar em cena esses temas que eram temas, na época, reprimidos de alguma forma. Não pela ditadura, mas pelos próprios escritores. Ele saiu da moldura e veio caminhando em minha direção. Olhei para o outro lado, mordi o lábio inferior, mas nada aconteceu. Quando tornei a me voltar, ele continuava ali, a casca branca, as linhas mansas de seu contorno. Um ovo. A situação política era isso, a gente vivia numa ditadura. De 64 a 82, o Brasil viveu numa ditadura, até começar a abertura. Quando eu conheci o Caio, a gente já estava no começo da abertura. Ele escreveu coisas que foram censuradas, mas não só ele, né? Ele e todos os outros da época. A gente se conheceu, ele trabalhava na Pop, que era uma revista jovem, eu trabalhava na Nova, que era uma revista feminina, e a gente se cruzou nos corredores e ficamos amigos íntimos. O Caio tinha esse dom de ficar íntimo das pessoas no ato, assim. Essa revista ajudou muita gente a se posicionar, né? Molecada que não tinha acesso a boa literatura, a boa música em primeira mão, através da Pop conseguia entender um pouco o que estava acontecendo. Enfim, eu era chefe de redação dessa revista, num determinado momento abriu-se uma vaga lá para um editor, um redator. E o Caio estava voltando de uma dessas idas dele para o exterior. É quase trágico, às vezes, sentir que sacrifico a literatura em função do trabalho jornalístico para sobreviver. Mas concluí que talvez justamente esse seja o grande desafio da minha vida. E vamos lá. Adoro desafios. O jornalismo para o Caio nunca foi o hard news, a reportagem, né, investigativa, que você vai lá e apura denúncias. Não. Estava muito mais ligado à área da cultura, né, que ele fazia muito bem. E ele fazia também outras coisas, né? Trabalhou na revista Pop, fez fascículos para a editora Abril. Também era costurar para fora, que eles brincavam, né? Tipo, fazia freelas, coisas assim, que era o que tinha para sobreviver, né? O Caio, quando tinha que fazer uma matéria, assim, ele se dedicava muito, ele pesquisava muito.
E claro, porque quando tu tem um entrevistado bacana, pô, não vai perguntar pro Tom Jobim como tu considera que o sucesso de Garota de Ipanema? Mas vou te dar na cara, o cara não te dá mais entrevista nenhuma, entendeu? Já que a gente tem que fazer alguma coisa, que ela seja feita da melhor maneira possível. Então eu trabalho, quando eu tenho um livro para ler, escrever uma resenha sobre ele, eu trabalho seriamente, dedicadamente sobre aquilo, também me entrego aquilo, né? Mas, por mim, se eu pudesse, se eu tivesse condições, eu escreveria a minha ficção o tempo todo e só. Mas em 82 eu fui para a Gallery e chamei o Caio. O Caio estava no Rio. O Caio era, por isso que eu digo que ele vivia on the road. Ele nunca ficou muito tempo num lugar só. O lugar que ele ficou mais tempo foi São Paulo. O Caio e eu, a gente trabalhou juntos, eu acho que foi no início dos anos 80. A revista na época se chamava Around, um nome super complicado. Aí eu acho que a revista foi um marco no jornalismo cultural e comportamental brasileiro, mesmo que a gente não se desse conta naquela época que estava fazendo isso. Era uma turma muito da pesada. E a gente fazia uma revista, não era para agradar ninguém, era nos princípios do que a gente acreditava que seria uma revista legal. Me disseram ontem aqui que meu livro fica pronto hoje. Já fumei 3 maços. Chama-se Morangos Mofados.